noite, queridos. A gente canta essas músicas e elas ofertam para a gente a oportunidade de poder declarar a Deus algumas preciosidades, algumas convicções. E eu acredito de fato, e eu espero que seja essa a sua convicção também, que há um tesouro em Deus. Há um tesouro nessa relação com Deus. Há uma preciosidade que se encontra diante de nós, que é ofertada em várias frentes, né? Tanto no abraço da mãe e da filha, né? Isso é um presente, e é uma preciosidade que a gente não deve se furtar a aproveitar. Como também os presentes que são essa da relação com Deus, presente. E um dos produtos, digamos assim, produto não, porque não é uma boa palavra, um dos resultados desses presentes é a vivência da paz. Não porque a vida parou de ter problema, porque é inevitável ter problemas e desafios. Amanhã é segunda-feira, sem querer ser pessimista, mas é muito provável que amanhã você tenha algumas dificuldades para dar conta, porque isso é a vida, né? E se não for na segunda-feira, na terça é praticamente inevitável, né? Porque é assim a vida. Então, a paz não é porque pacificou o mundo, porque as situações ficaram pacificadas, é porque tem um novo modo de lidar com a vida. Todos nós desejamos a paz, todos nós, não tem dúvida, todos desejamos a paz, e mais, todos a buscamos, de um modo ou de outro, todos a buscamos. E aí tem um texto que eu acho extremamente precioso, que aponta um encontro com a paz que vem de Deus, de um sujeito que estava completamente atormentado, que é Elias, o profeta Elias, completamente atormentado. Ele tinha passado alguns anos, são 3 anos de seca lá em Israel, e se você for pensar que ele foi o porta-voz dessa mensagem, numa região, numa realidade em que a vida e a morte dependem da plantação, não é como hoje que o alimento vem de outro lugar do mundo, né? O sustento vem da região. Então, a seca significa morte, né? Não é só perda financeira, não, é morte. E ele foi porta-voz de uma mensagem cujo resultado concreto foi a morte de pessoas. E não é fácil não é que ele fosse responsável, ele sabia que não era, apesar de alguns responsabilizarem-no por isso, ele sabia que não era. Porém, ele era o porta-voz de uma mensagem cujo resultado final era de morte. Então, não é fácil viver. E depois, no encerramento desse processo, que vem a chuva, tem um embate profundo com outros líderes religiosos, né? E é um embate profundo, e depois que ele saiu vitorioso, com a graça de Deus, nesse processo, a rainha fala assim, olha, mandou um subordinado dela lá para falar para ele, quero dizer para você, Elias, que amanhã, nesse horário, você é um ex-morador da terra, porque você vai morrer, eu vou mandar te matar. E aí ele não dá conta dessa sucessão de mal-estar, entende? É muita coisa junta, é muito embate, é muita luta, e ele fala assim, Deus, já deu para mim, estou satisfeito, deixa eu morrer, já está bom, o que eu tinha que fazer já fiz um monte de coisa importante, estou cansado, não quero morrer, só isso, Deus, deixa eu morrer, só isso que eu quero. Eu quero a paz que a morte proporciona.
Às vezes, a gente pode desejar a paz que a morte proporciona. Não sei se você já sentiu esse desejo, eu já senti a paz que a morte proporciona. Só que aí houve um outro caminho ofertado por Deus, de paz que não a morte. Foi de um caminho de paz na vida. E eu quero ler com vocês, lá em 1 Reis, no capítulo 19, do 9 ao 15, lembrando que antes, aí o Elias quer morrer, e aí chega um anjo, ele vai para um lugar, dorme, aí o anjo acorda ele e fala assim, come isso aqui. Tinha lá comida para ele comer e bebida. Ele come, bebe, dorme de novo. Pela segunda vez, né, tinha dormido, comido, dormiu, e aí acordou, tinha mais comida para ele, ele comeu, e aí ele é chamado para ir, para caminhar, para seguir. E aí vem a palavra do Senhor a ele, né? Verso 9 diz assim, a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. 1 Reis 19, de 9 a 15. E eles quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E aí o Elias faz isso, né? O profeta Elias faz isso. E no final desse relato, Deus fala para Elias, fala assim, só mais uma coisa, você não está só não. Tem mais outros 7.000 que não morreram, que foram fiéis, e estão aí espalhados, que não se renderam, que não abandonaram a mensagem do Deus verdadeiro. Você não está só. Perceba que Elias, ele está cansado, e ele fala para Deus, olha, depois de pedir para morrer, ele é indagado, perguntando, o que você está fazendo, Elias? E Elias, ele diz que ele tem sido zeloso, que os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os altares e mataram os profetas, e eu sou o único que sobrou. Sabe aquela percepção de que está tudo muito ruim? Está tudo muito ruim. Mas Deus retira o profeta Elias daquela condição de desejar a morte para voltá-lo a lançá-lo à vida. Né? Vai e cumpre o que você faz no seu cotidiano, vai lá e unja o rei Azael. Né? Ele era profeta, um profeta reconhecido, então vai lá e fala com o rei, lá com Azael, para ser o rei da Síria. Como diria, para volta para a faculdade amanhã e vai estudar, volta para o seu trabalho e vai trabalhar, volta para a vida. É isso que ele fez com Elias. E essa produção de desistência, de uma paz pela desistência, para uma paz pelo engajamento à vida, na
na realidade de Elias, passou por alguns movimentos, que eu acho que a gente, às vezes, a gente se esquece, e a gente deseja paz, mas vai atropelando. A primeira questão é que, às vezes, a gente ignora a nossa condição física. Ele estava esgotado fisicamente. Ele dorme, o anjo dá comida. Ele dorme de novo, o anjo dá comida de novo. Eu não sei você, porque cada um sabe da sua vida, né? Mas eu tenho alguns momentos onde eu fico excessivamente cansado, que eu fico alterado quando eu estou muito. Até vontade de chorar às vezes me dá. Assim, é um negócio assim, aí eu sei que eu tenho que parar, porque senão eu vou fazer besteira. Eu vou dar uma palavra que eu vou me arrepender, eu vou tentar produzir um texto que eu vou mandar e vai ser ruim, vou falar, puxa vida, escrevi besteira. Se eu for fazer algum atendimento, eu tenho o risco de fazer uma besteira, eu tenho que parar e descansar. Eu não estou falando que eu tenho a sabedoria de não chegar nesse ponto, às vezes eu chego. É difícil para nós reconhecermos que um dos movimentos da construção de paz na vida da gente é reconhecer os nossos limites. Às vezes, a gente atrela a percepção da paz somente às questões, digamos, da alma, espirituais, emocionais. É certo que também, mas inclui a nossa condição física, a gente é ser humano, entende? E é muito difícil viver a paz se a gente estiver sobrecarregado naquilo que, primeiro, não nos cabe. Porque, vamos ser honestos, gente, vão empurrar um monte de coisa no teu colo. Pelo menos assim é comigo. Se deixar, vai chegando coisa. E vai chegando coisa, falando, faz isso, se envolve nisso, você pode fazer isso, você pode falar aqui, você pode escrever isso. Quando vai ver, você não respira mais. Você já acorda pensando, estou atrasado nisso, tem que fazer isso. Entende que fica muito difícil esse processo? E a gente precisa, eu falo isso, eu quase que sem olhar para ninguém, só olhando para mim, né, o espelho aqui, você precisa aprender isso, entende? E a gente precisa aprender as nossas limitações e as nossas possibilidades. A gente quer, deseja e precisa de uma vida de paz. Agora, dependendo do que você abraçar, você não dá conta. E dependendo daquilo que você julgar, que você é responsável, não sendo, igual Elias, Senhor, está difícil demais, porque eu sou o único responsável por levar a fidelidade desse povo todo. Aí Deus falou, calma lá, Elias, o que há? Abre teus olhos, tem mais 7.000. Se você morrer, tem mais 7.000, não é esse desespero todo, não. Você não é o último biscoito do pacote, né? Você não é isso tudo, não, calma lá, você é muito importante. Mas se você sair de cena, tem outros. Calma lá, agora assume o que lhe cabe. Não vai pensar que sem você nada funciona, porque não é assim não, ele diz, calma. Se você não tomar cuidado, você vai ignorar a sua realidade. Então, a primeira coisa, Deus falou assim, vamos recuperar esse homem, porque esse homem está esgotado. A vida é corrida, para uns é mais, para outros é menos, mas não se esqueça, não ignore a sua limitação. Tem coisas que não tem como delegar, está no teu colo, é sua, mas muito do cansaço e da perda da paz está associado a abraçar além, e de não enxergar o que é seu e o que é do outro.
Ok, então depois desse fortalecimento físico, acontece algo que é assim, é um dos textos mais impressionantes que eu acho desse encontro espiritual, dessa espiritualidade com Deus. Porque o que acontece? Deus fala, vai para o monte, que eu vou estar lá, eu vou lá aparecer para você. Eu vou ter um encontro fortalecedor, eu vou me apresentar a você, e esse movimento vai fortalecer você. E aí, vem 3 fenômenos que a gente fala, não, agora é Deus. Porque vem um vento forte, vai falar, é Deus, ó, vento forte assim, é coisa de Deus. Não, mas Deus não estava nesse vento forte. Aí depois vem um terremoto, agora não tem jeito, o vento podia até não ser, mas terremoto é com Deus, porque é muito poderoso. Também não estava. Aí vem um fogo, agora não tem jeito, agora é Deus. Também não era. Deus aparece na brisa suave. E às vezes, queridos, a gente deseja encontrar Deus aonde não tem cara de Deus, entende? Eu sugiro, às vezes, eu faço isso, né, eu já fiz várias vezes, de ler um pedaço da Bíblia, ou a Bíblia com uma pergunta, e vou indo para respondê-la. Se você for ver as manifestações de Deus, muito intensas, essa coisa de intensidade, ou é para quem está fora do seu povo, ou é para quem está aprendendo a se relacionar com Deus, porque ele impacta, para dizer, eu existo. Agora, com quem já tem intimidade, é na brisa suave. Ou como diz Jesus, é no quarto secreto, sem precisar falar alto, e ouvindo Deus. Há um manancial de vida, que não virá no estardalhaço, na intensidade dos movimentos, é na calma do encontro. E na nossa vida, do jeito que está, para muitos, a gente não tem tempo para brisa suave. Bateu o vento, não veio Deus, falou a Deus, olha, só amanhã agora. Entende? Só amanhã. E mais, eu quero um negócio intenso e rápido, porque intenso. Essa coisa da brisa suave, que vai alimentando, que vai com calma fortalecendo. Eu estava lá na academia fazendo minha bicicleta, e aí tem uma televisão, né, em frente, aí eu fico vendo a reportagem, né. E aí o horário que eu faço tem aquelas programações da manhã. Aí teve uma lá que eu achei interessantíssima, que era assim, a mulher falando lá, tal, tinha uma reportagem lá falando sobre a importância de, eu não sei se era cozinhar com calma, porque tudo é comida, né? De manhã é tudo comida, mas eu acho que era cozinhar com calma, valorizando o tempo, é alguma coisa de calma. Não, era uma cidade também, que assim, um lugarejo, que a vida caminha lentamente, muita saúde, alimentos saudáveis, visual lindo, um Casimiro, menor que Casimiro, mais bonito tanto quanto. E aí, aquela paz. Aí, quando terminou, a repórter lá, né, falou assim, como a paz e a calmaria é bom, mas eu sou muito agitada. Aí, porque ela tinha que falar de propaganda de uma internet super rápida, né? Então ela tinha que dar essa guinada. Mas é isso que a gente faz, sabia? A gente quer a paz. E aí ela falou, não, é muito bom a calmaria, mas é tão bom quando a coisa é rápida, corrida, e a gente faz e acontece, tal. E é isso que a gente quer, muitas vezes. A gente quer que Deus dê paz para a gente ficar acelerado, para a gente conseguir produzir um monte de coisa, para a gente realizar 500 milhões de coisas, para a gente ir assumindo, fazendo e acontecendo. A gente quer o que às vezes não se concilia.
Porque há uma produção de paz nesse encontro calmo com Deus, nessa brisa suave do abrir a alma e ser consolado por Deus. E não tem outro caminho, entende? Não tem outro caminho. Não tem o caminho da tempestade, do vento impetuoso, do terremoto, do fogo, entende? É do encontro. Assim foi na vida de Elias. Eu não estou dizendo que Deus não pode, na nossa correria, fazer, lógico que pode, mas a gente precisa de momentos como teve de Elias, de calmaria. Eu preciso disso e você precisa disso. Aliás, não só com Deus, como com as pessoas. A gente precisa ter tempo para se encostar, para encostar no outro, e às vezes encostar e ficar quieto. A gente precisa ter tempo para poder deixar baixar, para daqui a pouco até conseguir rir de uma besteira. Porque se, novamente, estou pregando aqui, ó, com o espelho na minha frente, porque você já está assim, eu daqui a 10 minutos eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Daqui a pouco, você não tem nem alma para rir, para abraçar, mas para abraçar mesmo, abraçar, abraçando, para rir, rindo ali, entendeu? Não aquela coisa assim, estou abraçando, pensando, não pode demorar muito esse abraço, não, sabe essa coisa de encontrar com a pessoa? E se a gente não tomar cuidado, a gente perde isso, a gente perde a possibilidade de encontrar com Deus e encontrar com as pessoas. E a gente quer ter paz, a gente quer ter boas relações com Deus e com as pessoas, sem brisa, com terremotos. Eu não estou dizendo que a experiência de Elias é a experiência de todo mundo, vai ser sempre de todo mundo, mas que a gente precisa da brisa, precisa. E o modo que Jesus nos ensinou da espiritualidade é da brisa. Quando você vai ver o encontro de Jesus com o Pai, é tudo tranquilo. Só não é tranquilo quando é com adversários ou com iniciantes. Até no livro de Atos, aquela coisa de Pentecoste, aquela coisa intensa, início. Depois, calmaria. Entende? Calmaria. Deus quer ter relação com a gente, falando e podendo ouvir-nos. Se você não der chance para você, não há encontro, nem com Deus e nem com as pessoas. E aí o bonito é que esse encontro não significa tirar férias. Ah, não, quando eu tirar férias eu... Não, porque logo Deus fala assim, volta para a vida, Elias. A paz não é para você sair da vida, é para você voltar para a vida. Só que de um outro modo. Não é para a gente pensar que eu vou ter que abandonar as coisas que eu faço. Não, eu vou ter que perceber que essa é uma etapa necessária para mim. E eu preciso instituir isso na minha vida. Entende? Quando a gente canta que vem para nos salvar, para nos socorrer, nosso escudo, eu preciso viver isso, porque quando canta isso, gente, não é que vai ter um escudo aqui protegendo, vai vir um carro, vai proteger, não, é essa sensação que teve o salmista, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, isso é sentimento, gente, porque na vida da gente sempre falta um monte de coisa, sempre falta, olha para a tua vida, sempre falta coisa na vida, e no salmista também, é óbvio, às vezes falta saúde, falta dinheiro, falta amigo, sempre faltam algumas coisas na vida, sempre falta, sempre, mas o salmista está abrindo o coração e falando assim, olha, o Senhor é o meu pastor,
E porque o Senhor é o meu pastor, aquele que cuida de mim, eu sinto como se nada me faltasse, porque o Senhor cuida de mim. Sabe essa coisa da alma protegida? Isso é encontro. Isso não é, isso é conquista de quem se envolve, de quem conhece e é conhecido. Que a gente dê tempo para a gente, para viver essas relações. A gente precisa disso com Deus e com as pessoas. Para voltar para a rotina do cotidiano. Vive isso, volta para a rotina, assume a correria que a gente tem, mas dá tempo para se restabelecer, volta, vem e volta. E para a experiência de Elias, a convicção de que não está sozinho. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, que não tem ninguém para ajudar a gente, que a gente tem algumas tarefas que, se a gente não fizer, comprometeu tudo. Não é assim. Você não está sozinho. Tem gente que gosta de você, tem gente até que ama você e que está perto de você. Que a gente saiba valorizar e aproveitar, e valorizar, e construir, e alimentar essas relações de gente que está perto da gente. Perceba que o processo de restauração de Elias passou pela restauração do seu vigor físico, passou pela convicção de que existiam mais pessoas junto com ele, passou pela convicção de que ele não era tão indispensável como ele pensava, e passou pela calmaria do encontro. Essa foi a experiência de Elias. Eu espero, meu querido, em nome de Jesus, que eu e você não nos esqueçamos disso. Você não é máquina. E para ter paz, e você não precisa desejar a morte. Você pode desejar a vida. Agora, reconheça limitações e os caminhos de produção de paz que Deus oferta. Que a gente não se esqueça disso. Paz não é algo natural. Não é. Na vida que a gente tem, paz não é algo natural. Paz é algo que eu também não consigo fazer. Como é que eu faço para ter paz? Não, eu vou construir paz. Não tem como. Na ótica que é apresentada por Jesus, e aqui, paz é um presente que recebe quem se encontra com Deus na brisa suave. De quem, se encontrando com Deus na brisa suave, vai ao encontro das pessoas, das tarefas da vida. Mas é presente que se recebe para quem se envolve na calmaria, na brisa suave. Que Deus nos abençoe, porque a gente busca tanta coisa, e todos nós desejamos a paz, que a gente tenha fé suficiente para acreditar no caminho de paz que é apresentado no texto bíblico, e que a gente se lance a isso, aos encontros cotidianos com as pessoas que Deus oferta, como com o próprio Todo-Poderoso que se inclina a você, chamando para a vida, de uma vida de paz. Pai, eu peço que o Senhor nos dê a tua paz, Deus. O Senhor sabe o quanto é complicado viver essa correria, esse cansaço. Mas, Deus, eu peço que eu nunca me esqueça, eu e cada um aqui, que a gente não está sozinho. E que o Senhor tem uma voz de consolo, de ânimo, para a vida da gente.
que eu consiga parar aí cada um aqui, Deus, para ouvir a tua voz, para chorar diante do Senhor, para rir diante do Senhor. Pai, que o Senhor me dê quietude na alma para poder abraçar as pessoas, para poder me encontrar com as pessoas, para ser ajudado pelas pessoas, para poder ajudá-las, sorrir junto, chorar junto, Pai. Me ajude, Pai, e ajude cada um aqui. Nós precisamos do Senhor. No fundo, o Senhor sabe que a gente não sabe viver bem. Então eu peço, Pai, que o Senhor nos ensine e que haja fé e humildade na gente para seguir a tua orientação, Pai. É que eu te peço por Jesus, Deus. Amém.